Hoje, cedo, na hora do almoço, a gente, ali com a dona Helene, David, ou foi ontem à noite, eu não lembro mais, falamos que ano que vem será época de eleição aqui em Aruanã, e escutei que eles começam a ser mais amigáveis, a se aproximar como nunca se aproximaram antes, e aquelas promessas, né? Para quem já é morador aqui, conhece promessas de que eu vou te ajudar nisso, eu vou fazer aquilo outro. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe correu para um cara que estava buscando a eleição lá, eu não lembro mais o que era, mas ele falou que ia dar um kit de material escolar para a gente. Eu, garoto, fiquei animadíssimo. Cara, esse cara é muito fera. Vai dar para mim um material completo do colégio. Minha mãe também acreditou nisso e a gente foi lá e... adivinha? Não teve nada. Da mesma forma acontece no Natal. Escutamos com promessas. Não, no Natal te darei isso, te darei aquilo outro. No trabalho não é diferente. Nosso chefe nos promete um aumento, a mudança de cargo e tudo mais. A gente cria aquela expectativa. E o fato é que gostamos de ouvir promessas. Gostamos, ainda mais quando elas são boas, né? Quando elas são favoráveis, quando eu preciso delas. É bom demais. Da mesma forma aconteceu com o povo de Israel. E é isso que Isaías relata aqui, meus queridos. Eles estavam em apuros e receberam uma promessa maravilhosa, que precisavam naquele momento, que se estenderia para toda a sua vida, a saber, o Messias. O Messias. Mas o livro de Isaías nos apresenta algo curioso. Nos mostra o julgamento de Deus para com eles, por terem quebrado a lei de Deus. E ao mesmo tempo, esperança. Olha que interessante isso. Julgamento e esperança. Isaías, nos primeiros capítulos, revela o julgamento de Deus para com eles. Olha, a situação para vocês está feia. Deus disciplinará vocês por meio de povos ímpios, a começar pela Síria. Então, meus queridos, seriam saqueados, mortos, escravizados, para muitos seria o fim. Mas não completamente. Não completamente. A partir do capítulo 7 de Isaías, começa a mostrar um fio de esperança, de uma semente santa, que daria o início a um novo povo, um povo santo. E assim vai, à medida dos capítulos, dando mais detalhes sobre esta semente, sobre esta promessa. E aqui, meus queridos, no capítulo 9, diz mais ainda sobre ela, mais claramente essa promessa. A promessa aqui no capítulo 9 ganha proporções maiores, ganha mais detalhes. Então pense comigo. Você gostaria de ouvir uma promessa de vida melhor? Você gostaria de ouvir? Apesar dos sofrimentos nesta vida? Você gostaria de ouvir uma promessa assim? Uma promessa que pode mudar o seu coração e a sua disposição pecaminosa. Você gostaria de ouvir uma promessa assim? Que muda sua família, seu casamento, os seus filhos? É sobre uma promessa assim que ouviremos nesta noite, dando início à nossa série sobre o Advento. E eu quero falar com o seguinte tema, o seguinte título: a promessa que eu mais preciso. A promessa que eu mais preciso. Vejamos então neste texto, Jair, as características dessa promessa. E a primeira que o texto nos informa a respeito dessa promessa que eu mais preciso é que ela é pequena, mas poderosa. Olha o versículo 6 de Isaías, capítulo 9. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Meus irmãos, é a terceira vez que Isaías começa com por quê? Por quê? Veja os versículos anteriores. A luz e a alegria, porque Deus libertou da opressão. Os versículos 2 e 4. Ele fez isso
Porque acabou com a guerra, descrito no versículo 5. Mas como fará isso? Como é que ele vai poder ser? Como é que ele pode fazer tudo isso? É o que o versículo 6 e 7 nos dirão. Por quê? Por quê? E ele começa dizendo que será por meio de um menino. Menino. O nasceu nos expressa uma ação que já foi realizada no passado. Então, se lembrarmos de João 1:1, fica claro o que o profeta está dizendo aqui. Esse nasceu. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Meus queridos, ele sempre existiu. Por isso que ele já fala, nasceu já. Ele já existe. E o profeta também diz, no começo desse versículo, que ele será revelado. Ou seja, ele será dado ao povo, será apresentado ao povo, sem eles merecerem. Sem eles merecerem. Então a luz veio em meio às trevas, a alegria em meio à tristeza, a liberdade do pecado e o fim da guerra será real por causa de uma criança que virá, que estará no nosso meio. Mas calma aí. Não é bem o personagem que se espera para dar fim à guerra, né, e à libertação. Não é. Mas é isso mesmo. Isaías está dizendo que o Messias será uma pessoa, estará no nosso meio. Então, meus queridos, ficamos diante da humanidade de Deus. Ele nasceu, ele se fez pequeno, ele se fez carne. O Verbo que se fez carne. No entanto, não é assim que os judeus hoje interpretam esse texto, tá? Eles dizem que Isaías está falando do rei Ezequias. Ezequias. Que seria um grande libertador para Jerusalém. E de fato, foi um grande libertador. Mas que ao mesmo tempo falhou grandemente em seu reinado. Ele pecou. Isaías aqui está falando de alguém que nunca falhará, que nunca cairá. Ele está falando de uma figura muito futura, o Messias, e que virá como homem de carne e osso, um descendente de Davi. E é por isso que dos 4 evangelhos, 3 registram a genealogia de Jesus, para mostrar que ele veio da genealogia humana, que ele veio da descendência davídica. Então, nessa primeira parte do versículo, ficamos diante do Messias, que virá como um menino, aparentemente frágil. Preste atenção nisso. Aparentemente incapaz de resolver os problemas de um povo. Mas como vimos, ele é o porquê da luz. Ele é o porquê da alegria. Ele é o porquê da salvação que o povo precisa. Uma pequena criança com muito poder. Com muito poder. Certa vez, em casa, tivemos a necessidade de comprar uma luz pequena para o quarto das crianças. Não dava para dormir na escuridão profunda. Vamos pegar então uma luzinha pequenininha para dar só uma clareadinha, né? Para ajudar ali a trocar a fralda na madrugada e tudo mais. E aí achamos na internet, tinha lá uma bem bacaninha, tinha até um dinossauro nela. Pequenininha assim. Eu falei, é essa, perfeito. Então compramos. Ela chegou na primeira oportunidade, na primeira noite, colocamos ela na tomada. E para nossa surpresa, aquela pequena luz, ela iluminou todo o quarto. Era demais, era luz demais, a gente só queria um pouquinho. Mas ela iluminou tudo, meus queridos. É o que vemos aqui com Isaías. O Messias virá pequeno, mas ao mesmo tempo será muito forte e suficiente para ser a luz nas trevas, o libertador e o pacificador. Ele é grandioso demais. Talvez você veja Cristo pequeno hoje. Talvez você ache que ele não seja tão grande para resolver o seu problema.
Talvez você procure em outras coisas, porque você vê nas outras coisas a grandeza e a capacidade e o poder para ajudá-lo. Meus queridos, escute isso. Se Cristo é o último que você procura para resolver os seus problemas, então Cristo, na sua concepção, é pequeno. É pequeno. Mas agora veja a sua grandeza. Veja o poder de Cristo. Ele é a luz que pode dar jeito em sua vida, que anda em trevas. Pois ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Ele é o que pode te libertar das amarras do pecado. Pois Jesus, ao falar com os judeus, deixou claro: eu lhes digo a verdade, tudo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. João 34:36. Meus queridos, ele pode dar fim à guerra que é travada em seu coração, em sua família, e a principal guerra que você passa, a guerra contra um Deus santo. Pois se você não é amigo de Deus, Paulo em Romanos 5:10 vai dizer que você é inimigo dele. Mas agora observe, o mesmo que você não quer perto, muito menos obedecer, é o mesmo que dá fim à guerra contra ele. É o mesmo. Ele mesmo te dá paz, e uma paz que você não merece. João registrou isso quando ele disse: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. A minha plena paz. João 14:27. Ele pode te livrar da escravidão do pecado. Ele pode trazer paz à sua alma. Somente Ele, o Messias. E veja, o que o povo tanto desejava, o que o profeta acabou de anunciar, já nasceu. Se sacrificou e ressuscitou por você. É muito poder. Um menino pode dar jeito na sua vida. Um menino pode transformar a sua vida. Você acredita nisso? Mas o texto nos diz mais, que não é um simples menino. É um menino que, por parte de pai, é divino. Veja, meus queridos, no restante do versículo 6, Isaías nos dá mais características dessa promessa que eu preciso. E agora, a promessa que eu mais preciso é de fato o que eu preciso, pois é Deus. Ela é preciosa para mim, porque ela é o próprio Deus. Olha o texto comigo, por favor. Diz assim o restante: o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando Isaías diz que o governo estará sobre os seus ombros, é um relato oposto do jugo opressor que era colocado nos ombros daqueles que eram governados por homens pecadores. Se você olhar o versículo 4, aí ainda, você percebe bem isso. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes faria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Isaías está dizendo que ele será o rei dos reis, um governo justo e bom, em contrapartida com os que governaram no passado, no presente e no futuro, pois nenhum conseguiu ser justo plenamente e bom plenamente. Fica mais claro a sua grandeza de governo quando vemos o que o restante do versículo 6 diz. Veja comigo. O seu nome será, todos juntos, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meus irmãos, Isaías nos deixa diante de títulos que são apenas da divindade, títulos que são apenas de um Deus.
Então, para quem não estava prestando atenção na leitura de Isaías, aqui se espanta. Opa, esses títulos aqui são de divindade. Então, esse menino que ele está falando é Deus? É isso mesmo. O menininho é o próprio Deus. Por isso não pode ser o rei Ezequias. Não pode. Estamos diante da profecia a respeito do Messias. Então vejamos agora um pouco mais de perto esses títulos, com mais detalhes. O primeiro é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso significa principalmente aquilo que, ou segundo o que é fora dos padrões de costume. Meus irmãos, ficamos diante de um conselheiro único. Mas a ideia não é um conselheiro para me ajudar a colocar roupa, escolher qual a roupa que eu vou para o culto, ou me ajudar a dar um conselho sobre qual carro comprar, ok? Não é sobre isso. Conselheiro diz respeito à sua sabedoria para governar. Para governar. Em Romanos 11:34, Paulo reforça essa ideia, quando diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Este é o seu Salvador. Este é o seu Salvador. Mas o texto diz que além de ser um conselheiro maravilhoso, ele é Deus forte. Deus forte. Esse menino é forte. Uma referência direta à divindade. Assim, agora ficou mais claro ainda. Aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, toda a divindade está em seu ser. Mais uma objeção ao rei Ezequias, que muitos gostam de interpretar. Um judeu nunca diria que o rei é divino. Mas aqui Isaías está dizendo que esse rei aqui é. Que esse menino aqui é. O seu Salvador é forte. Forte e poderoso. Mas Isaías continua. Ele diz que ele é pai da eternidade. Muitos reis consideravam como um pai para com o povo. Os reis tinham esse entendimento. No entanto, eram falhos e passageiros. O escritor nos deixa diante de um que, além de ser um bom pai, é um pai eterno. Meus queridos, agora veja isso. Um pai presente, amoroso, que lhe disciplina porque ama, corrige e que quer o melhor para os seus filhos. Quem não quer um pai assim? Todos gostariam de um pai assim. E ele existe. E ele existe. E tudo isso para você. Todo esse carinho, todo esse amor paternal é para você. Este é o seu Salvador. Este é o seu Salvador. E por fim, príncipe da paz. A paz que o povo tanto queria não estava nas armas, nas guerras, em remédios, em qualquer outra coisa. Estava em uma criança que nasceria. A paz que todos queriam para a sua nação, para os seus corações, seria real por causa deste menino. Agora percebam, este menino estará no meio deles, estará entre o povo. Toda esta grandeza, todo este poder que acabamos de ver nos títulos divinos, estará entre eles. O homem Deus andará com o povo. Eu não sei quantos aqui pegaram aquela série que apareceu na TV aberta, do dono de uma empresa que se veste de empregado, usa óculos, maquiagem, tudo mais, e começa a trabalhar como funcionário mesmo. Quantos aqui chegaram a ver essa série que passou na televisão? Tem no YouTube, você pode encontrar lá. É muito interessante. Então, o chefe, o dono da grande empresa, se veste de empregado e começa a trabalhar como um novato. E ele fica andando com o povo, mesmo com os funcionários dele, né? Raso, né? Aquele que acabou de entrar na empresa, começa a trabalhar como eles, a fazer a função como eles, conhece as suas histórias, conhece os seus dilemas,
suas reclamações. E então, quando menos esperam, ele se revela e diz: eu sou o dono da empresa. Agora você imagina aqueles que falaram demais perto do chefe e não sabia que era um chefe. Meus queridos, o Todo-Poderoso, o chefe dos chefes, veio ao nosso encontro, se fez como nós, como um menino, mas ao mesmo tempo sendo grande eu sou. Fez milagres e principalmente nos deu aquilo que mais precisávamos, a salvação. A salvação. O menino que Isaías profetizou não seria apenas um menino, um homem esplêndido. Ele seria o próprio Deus, com sabedoria, força e com paz para o seu povo e para você que está aqui agora me ouvindo. Tudo isso para nós. Meus queridos, Cristo é a própria sabedoria encarnada que você precisa. É a força que você não tem, é a paz que tanto você quer em sua alma. Vá para o Deus que se fez menino, Jesus Cristo. Ele tem todas as qualidades, todas as necessidades da sua alma hoje. Pois é Deus. Pois Ele é Deus. Só Ele pode dar o que você tanto anseia. E o tanto que você procura nos outros, tudo que você procura nas coisas, e isso que você tanto quer e nunca se satisfaz. Ele é o que te satisfaz, é o que pode te dar. Então pergunto a você, onde você está procurando o seu socorro hoje? Onde está procurando alívio e consolo hoje? Para onde você está correndo? Se você não está correndo para Cristo, mas para qualquer outra coisa, é a mesma coisa que tentar encher uma rede de água. Somente o próprio Deus pode dar para as nossas almas aquilo que tanto ansiamos. Ninguém mais. Vimos até agora que a promessa que eu mais preciso é pequena, mas poderosa. Vimos que é o que eu preciso, pois é Deus. No versículo 7, vemos também que ela é real para mim, pois Deus garante. Ela é real para mim, porque Deus garante. Diferente de chefes, de políticos e do Papai Noel. Olha comigo o versículo 7, mais uma vez. Acompanhe comigo, acompanhe com os olhos apenas. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Uau! O texto nos diz que fará por causa do zelo do Senhor. Mas fazer o quê? O que Ele fará? Um governo de paz, por um rei da linhagem de Davi, que governe como nenhum outro rei governou, com justiça. Com justiça. É isso que Ele fará. O rei Davi, foi o maior rei que Israel já teve. Salomão foi esplêndido, grandioso, mas Davi conseguia ser maior ainda. Mesmo assim, Davi sabia que viria um rei maior do que ele. Um rei que o povo nunca teve. Pois, por mais que Davi, Salomão, Ezequias fizessem coisas boas, ainda assim falharam, pecaram. Mas o rei dos reis que virá, da linhagem sanguínea de Davi, não. É o que Isaías está dizendo aqui. E meus irmãos, este rei é Jesus Cristo, o rei dos reis, o rei que governará todas as nações com justiça, com poder, trazendo paz,
como nunca houve antes. Mas talvez alguém pense, calma aí, Jesus já nasceu. Onde está essa paz que eu não vejo? Agora mesmo está tendo guerra lá em Israel. Onde está a justiça que ele falou aqui? Não estou vendo nada de justiça. Você não sabe quantas injustiças eu já passei. Talvez você esteja com esse questionamento. Ele está falando de promessas, dessa promessa aí de justiça e de paz, mas não é o que eu estou vendo hoje. Para entendermos isso, precisamos pensar em duas coisas. A primeira, foi o que o povo de Israel também estava pensando. Eles estavam achando que o Messias viria como um guerreiro, com a sua espada na mão, com um cavalo branco e poderoso, puxando o seu exército atrás, e vamos à guerra, vamos tomar Roma e vamos prevalecer. É isso que eles estavam esperando, um guerreiro poderoso. Mas aí vem Jesus e diz, se te bater em um lado, vira outra face. Ore pelo seu inimigo. Ajude aquele que te odeia. Se sacrifique pelo próximo. Ei, não é isso que estávamos esperando. Não é isso que queremos. Meus queridos, eles entenderam errado as profecias. Pois a libertação, paz, justiça que precisavam, sabe do que era? Espiritual. Não nacional. Não territorial. Mas infelizmente eles não entenderam assim. Eram homens de guerra. Eles queriam guerra. A segunda forma de entendermos esse texto, meus queridos, é nos lembrando do termo famoso que é chamado de já e ainda não. Quando pensamos na promessa de Deus, devemos pensar que ela já aconteceu, mas ainda não plenamente. Deixa eu dar um exemplo para você. Deus já nos libertou do poder do pecado quando cremos em Cristo, não foi? Não iremos mais para o inferno. Não sofremos mais com o poder do pecado nos acorrentando. Mas ainda assim pecamos. Ainda assim devemos lidar com os pecados. Pois somente em um lugar não sofreremos mais com o pecado, que é quando estivermos na glória. Lá não sofreremos mais com o pecado. Voltando para o texto então, podemos pensar na justiça e paz de Deus que podemos experimentar verdadeiramente em nossas vidas hoje por causa de Jesus. Mas não completamente, pois isso só será na glória. Mas, por favor, preste atenção nisso agora. Preste atenção nisso. O que já experimentamos aqui é suficiente para nos fazer homens e mulheres plenos, contentes, alegres, mesmo no meio da dificuldade, da dor, da guerra e do sofrimento. Sabe por quê? Pois Ele está em nosso meio e intimamente em nossos corações por meio do Espírito Santo. Meus queridos, a própria paz, Cristo, nos nossos corações. A sua grandeza, o seu poder em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Já experimentamos de toda a plenitude, já experimentamos do prazer e da maravilha de andar e viver com esse Deus. Então imagine comigo o seguinte, um dia um pai idoso chama o seu filho mais velho para uma conversa e diz, meu filho, não falta muito para eu morrer, mas eu quero deixar um grande presente para você. Então ele pega o seu filho, o conduz, leva lá para a garagem. Diante do carro do pai, o pai diz, meu filho, eu quero dar o meu carro para você de presente. Você já pode andar com ele, mas apenas quando eu morrer, você poderá dizer que ele é seu e registrar o seu nome. Esse filho entra no carro e um baita de um carro, um Impala 1967 turbinado,
parecido com aquele carro dos Sobrenaturais, daquela série de Sobrenaturais. Banco de couro, preto, coisa mais linda do mundo, novinho. Agora imagina, ele já poderia experimentar das maravilhosas experiências com aquele carro, mas ainda não poderia dizer que é o seu, fazendo o prazer ser maior ainda, registrando em seu nome. Meus irmãos, é o que o profeta Isaías está dizendo agora. Você poderá experimentar essa paz maravilhosa deste reino governado por Cristo, mas ainda não plenamente. Jesus virá uma segunda vez, agora definitivamente. Aqueles que estão vivendo as maravilhosas bênçãos do já serão completos ao estar com Ele eternamente, na glória. Isso é real. Então, se você experimenta das maravilhas do Senhor, das promessas dEle para esta vida, meus queridos, na glória, elas serão multiplicadas, maximizadas plenamente com o Senhor por toda a eternidade. Mas a pergunta que eu tenho para você agora é: você já está experimentando das bênçãos de Deus dadas por meio do Messias, Jesus Cristo? Você já experimenta da paz que Ele prometeu, da alegria que Ele prometeu, do contentamento que Ele prometeu por meio da sua vida? Falamos daqui as características dessa promessa. Falamos dos títulos dele. Falamos do seu poder, da liberdade que há nele, do fim da guerra que Ele dá em nós, da paz que Ele dá, do fim de uma vida em trevas no pecado. Você já tem experimentado essas verdades que o Filho nos deu, com a sua morte e ressurreição? Responda a isso. Você já está experimentando dos benefícios de Cristo? Meus irmãos, eu concluo. A promessa que você mais precisa se cumpriu. Cristo Jesus, Ele veio há 2000 anos e se sacrificou por você. Morreu por você. Pagou o preço no seu lugar. O que você precisa fazer, se ainda não experimentou das maravilhas dele, é reconhecer que a sua vida está sem Cristo. Reconheça a sua vida sem paz. Reconheça a sua vida escrava por causa do pecado. E se arrependa nessa noite. Confesse Cristo. Creia nele e experimente do Salvador. Experimente da sua paz. Meus irmãos, lembre-se, Ele veio pequeno, mas poderoso, com títulos divinos. Ele é o que você precisa, porque é o próprio Deus. E Ele cumpre tudo o que prometeu. Creia nisso. Oremos. Deus amado, Deus querido, Tua palavra foi pregada. Tua palavra foi anunciada nesta noite. E contamos, ó Deus, com a Tua misericórdia e graça para conosco, a fim de que esta palavra possa ter encontrado solo nos corações e que possa gerar, Deus, transformação, desejo por Ti, admiração pelo Senhor. Ó Deus querido, que tudo isso, Senhor, possa, Pai, refletir em glória ao Teu santo nome, com um coração mais grato e contente no Senhor, com um coração satisfeito no Senhor, com um coração, Deus, totalmente no Senhor Jesus Cristo, reinando e governando, Pai, nossos pensamentos, planos e ações. Deus querido, abençoe esta igreja. Tem compaixão de nós, ó Pai querido. Hoje vimos, ó Deus, a promessa que mais precisamos. Vimos, ó Deus, que ela começou pequena, Deus, mas poderosa. Ó Deus querido, o nascimento do Teu Filho. Sim, ó Deus, vimos que ela é o que mais precisamos, porque é o próprio Deus, o próprio Senhor, o único que pode satisfazer as nossas almas verdadeiramente. Ó Deus querido, e também vimos que o Senhor, Pai querido, faz com que isso tudo seja real e verdadeiro em nossas vidas.
Por isso que podemos dizer que amamos o Senhor, que não há outro Deus além do Senhor, e que Cristo é o meu Salvador, o meu Senhor, para quem vivo, para quem sirvo, não agora, reunido com os irmãos, mas amanhã também, no meu trabalho, com os meus familiares, com os meus colegas e na minha vizinhança. Oh Deus querido, abençoa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.